A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com os meus irmãos, com as minhas irmãs, filhos e filhas de Deus abençoados. É com alegria no coração que eu venho aqui para pregar a palavra de Deus para vocês. Deus me abençoa, Deus me fortalece e eu venho dividir com os irmãos e venho dividir com as irmãs. Para isso que nós estamos aqui. E é com alegria em nossos corações eu quero orar. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos, ó Deus, contactando virtualmente com os teus filhos e com as tuas filhas, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, pela paz, pela saúde, pela direção que o Senhor tem me concedido para falar com os teus filhos e filhas. Senhor, abençoa os nossos ouvintes agora. Abençoa as nossas ouvintes agora, Senhor. Dá-lhe saúde física, mental e espiritual. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero refletir com vocês, nesta oportunidade, sobre o texto de João, capítulo 5. Capítulo 5 de João, de 1 a 17. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, que Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, que fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O título desta meditação é: Queres ficar curado? Você quer ficar curado? Pergunta, parece uma pergunta desajeitada, não é? Mas foi Jesus quem fez. Esse camarada tinha 38 anos de paralisia. Não quer dizer necessariamente que ele tivesse 38 anos ali, naquele local, não. Provavelmente a idade dele era superior. Ele era uma pessoa de certa idade para aqueles tempos. 38 anos, provavelmente tinha uns 50 anos, não sei. Não estava ali no tanque durante esse tempo todo.
Para os padrões daquela época, ele era uma pessoa da terceira idade. Vivia esse longo tempo de confinamento. Isso é que é confinamento sério, irmãos. Paralítico, paralisado, deitado, sem poder tomar banho, sem poder fazer as suas necessidades físicas, sem salário, sem atividades sociais, sem participar dos serviços religiosos, que não podia alguém doente, paralítico, uma deficiência física, participar da liturgia dos cultos. Não. Desintegrado fisicamente e socialmente. No meio da multidão, ele não tinha visibilidade. Porque era doente, era paralítico, estava deitado. E naquela situação ali, que o texto diz que estava cheio, uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Era cada um por si, conforme diz o ditado, e Deus por todos. Pertinho do tanque, quase tocando as águas. Mas isso nunca acontecia. Ele via e ouvia testemunhos dos curados, mas ele permanecia deitado na cama. Ele via gente entrar e sair glorificando, louvando a Deus, exaltando a Deus. Ele via e ouvia, mas ele nunca tinha a oportunidade de experimentar o que aquelas pessoas estavam experimentando. Se a água era movimentada por um anjo, ou se era um fenômeno da natureza, pouco importava para ele, e importa pouco para nós aqui também, porque o interessante aqui é que Jesus o encontrou ali, naquela cama, no meio daquela aglomeração toda. O Senhor Jesus viu a luta daquele homem que sofria, segundo o texto de João 5, em função de pecados cometidos. Esse aqui é um caso de enfermidade em consequência de pecados, que o próprio texto diz assim, quando Jesus o encontrou lá no templo, Jesus disse a ele, não é? Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O pecado paralisou o corpo dele. E é exatamente isso que nós lemos no Salmo 32. O pecado adoece, corrói até os ossos. Jesus enxergou nele a necessidade da cura e do perdão de pecados. O perdão que quebra as algemas. O perdão que destrói as correntes. Que resgata os confinados, reféns do pecado. Que são sequestrados pela maldade, pelo inimigo. Jesus vê. Jesus vê. Jesus conhece. Jesus sabe de tudo. Aparentemente, Cristo faz uma pergunta indelicada. Talvez alguém pudesse dizer que era uma pergunta tola. Outra pessoa poderia dizer que foi uma pergunta inoportuna. Quando Jesus diz, queres ser curado? Em outras palavras, você ainda deseja ser curado? Você tem esse desejo de ser curado? Você está disposto a ser tratado como uma pessoa com deveres e direitos, integrada na família, na sociedade e no reino de Deus? Creio que tudo isso está embutido nessa frase de Jesus.
Você está disposto a perder os vários tipos de assistencialismos que você recebe em função da sua inatividade? Você quer ser curado? Você está disposto a romper com a infantilização das crenças populares? Quer se desvencilhar disso? Das crenças limitantes? Você quer dar um basta na sua vida em ser tratado como vítima do sistema, com a marca do determinismo, da predestinação? É assim porque é a vontade de Deus? Você quer romper com isso? Quer ser curado? Você deseja mudar de ambiente? Você quer ouvir, ver coisas novas na sua vida? Quer ser curado? Ser curado é para isso. Ser curado é colocar-se em pé, assumir uma posição. O doente não responde. Observaram? Há mais de 4 décadas de atividades pastorais, continuo encontrando pessoas do jeito desse homem. Não querem ser curados. Depois de várias sessões de psicoterapia, encontramos a causa das perturbações do meu cliente, com 50 anos de sofrimento, padecimento. Pensei comigo mesmo, ele está feliz demais. Encontramos a causa do seu sofrimento. Meus irmãos e irmãs, eu fiquei frustrado. Ele não estava disposto a abrir mão dos seus infortúnios. Pasmem! Ele não estava disposto a abrir mão do seu padecimento. Ele naturalizou o sofrimento. Ele não sabia viver sem o sofrimento. Ficou preocupado com o vazio que lhe ia causar sem o sofrimento. Por isso Jesus pergunta, quer ser curado? Hoje ainda existem muitas pessoas que estão doentes, mas não reconhecem a enfermidade e nem estão dispostas a serem curadas. Paralítico não fala por ele, não fala dele. Isso é muito comum nas sessões de psicoterapia. O cliente não fala dele, não fala por ele, fala dos outros. Opta por fazer acusações aos outros. Enquanto faz projeções, ele pensa nas coisas que ele perderá. Certas prioridades específicas para doentes. As bengalas da vida, as cestas básicas, os medicamentos, os ganhos secundários. Vou perder tudo isso? Vou ter que abandonar todas essas coisas? Inúmeras pessoas permanecem doentes porque esperam que alguém as arraste para a cura. Não adianta. Pode até se arrastar e ser curado. Mas pessoas que são arrastadas à procura de empregos não conseguirão empregos. Dependentes químicos são arrastados para tratamento, não serão libertados. Pessoas arrastadas para se casarem não ficarão casadas. Pessoas arrastadas para tratamento contra promiscuidades não experimentarão curas. Pessoas arrastadas
para os estudos nunca se formarão. Pessoas arrastadas para serem salvas nunca serão salvas. Doentes que são arrastados não serão curados. Ele disse: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ignora-se a si mesmo e projeta a culpa nos demais. Ninguém me coloca lá, ninguém faz nada por mim, ninguém resolve o meu problema, ninguém me ajuda. Ele distorce a realidade, lançando problemas sobre os outros. Ele se fecha com a sua defesa, tem medo de se abrir, de confessar os seus pecados, e por isso ele projeta os seus pecados, seus defeitos, seus pensamentos, seus fracassos nos outros. Irmãos e irmãs, medo de ser curado por causa das críticas familiares. Tem isso também. Há famílias que não podem ficar sem um bode expiatório, sem uma ovelha negra. Tem famílias que não sabem ficar sem um patinho feio. Não. Que nessa pessoa é que a família joga todos os problemas. Ninguém pode fazer nada por causa daquele patinho feio, por causa daquele bode expiatório. No interior dessa pessoa, é como se fosse uma lata de lixo. São descartados todos os produtos estragados. O adoecimento de todos os familiares. Muitos e muitas são gerados e nascem com essa missão diabólica de sofrer, de padecer, de chorar, de não saber o que é ser feliz, ser um pouco mais normal na vida. E se for curado? E se for curado? Se for curado, fica diferente. Se for curado, fica distoante e preocupa. Se for curado, expõe os podres, os adoecimentos, as precariedades dessa família. Por isso, muita gente doente que não pode ficar boa. O doente já naturalizou, já aceitou que tem que ficar doente, que é o seu karma, e a família também acha que não pode ser curado. Amados e amadas, quantas pessoas indecisas em relação à cura do corpo, das emoções, dos sentimentos, com temores dos seus familiares, com o temor de destoar. A Bíblia diz que os inimigos da pessoa são os próprios familiares, que adoecem os outros com seus fantasmas, com as suas ironias, com as suas piadas, sarcasmos, desdéns, apelidos pejorativos. Quantas imagens e cenários paralisantes nas mentes dos filhos e das filhas de Deus também. Quantas vozes continuam reverberando na mente de pessoas que se entregaram à inatividade, à inutilidade, às indiferenças, que
que são arrebentadas. São muitas pessoas. É grande o número delas que está sofrendo com a religiosidade de mercado, com as injustiças, com a rigidez dos ambientes, passando tristezas, sofrimento em ambientes contaminados por brigas, traição, tristezas, segredos, mentiras, desmotivação, ambientes de comparações, de invejas, de ciúmes. Irmãos, isso é pior do que o coronavírus. Isso contamina, deixa a pessoa contaminada, infectada, profundamente adoecida. Mas na teologia da graça há possibilidades terapêuticas para todos os homens e todas as mulheres que buscam saúde mental, saúde física, saúde espiritual. O Filho de Deus se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. O Espírito está pronto para te ajudar a levantar-se. A palavra de ordem é levanta-te. O Espírito te fortalecerá para andar, colocar-se ereto. Portanto, dê adeus aos mutilamentos, dê adeus à imobilidade, à baixa estima, aos fantasmas, solte-se das correntes de manipulação, não seja mais refém do passado e nem excessivamente preocupado com o futuro, mas viva o presente que Deus quer te dar. Perdoe os teus sequestradores, levanta-te, toma o teu leito e anda. É a palavra de ordem. Levantar fisicamente, levantar emocionalmente, levantar espiritualmente. Mesmo que tenha uma vozinha lá dizendo no seu interior, eu não mereço progredir, eu não mereço vencer, não mereço, sou vítima do sistema, já me acostumei com esse estilo de vida, serei refém do sofrimento para sempre. Já me acostumei com a música, é devagar, deixa a vida me levar. Não, deixa o Espírito de Deus te levar. Levanta-te e anda. Tome uma decisão, meu irmão, minha irmã, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Queres ser curado? Se você quer mesmo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Pertence a você. E que Deus te abençoe e te fortaleça. Te dê saúde e paz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus veio ao mundo para nos oferecer vida e vida em abundância. Chega de ficar deitado, paralisado, imobilizado. Deus quer te ver produzindo. Que Ele te abençoe e te guarde, agora e sempre. Amém. Queremos nos despedir, orando a Deus e impetrando a bênção do Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, nós te agradecemos pela vida desta igreja, pelos irmãos e pelas irmãs. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, mais poderosa do que a espada de dois gumes. E está escrito, ó Deus, que a tua palavra não volta vazia, que essa palavra possa encher o coração de cada irmão e de cada irmã, de fé, de revelação, de sabedoria dos céus. Ó Deus, permita-nos compartilhar essa palavra com outras pessoas,
que a tua bênção esteja sobre nós, que nós possamos caminhar sempre na direção que o Senhor tem determinado para nós, em nome de Jesus. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, sejam conosco agora e para todos sempre. Amém e amém.